te ver de novo aqui. Carga lotada. Coisa boa. Quero te convidar, para quem ainda não mexeu, não viu, a gente está com um movimento aí nas fotos de perfil do Facebook. Quando já botaram um BD Church aí na foto do perfil, você pode ir lá procurar na página da igreja ou algum de nós. A gente está com um BD Church bem estampado na foto do perfil, para que o mundo todo veja que nós somos igreja, para que todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil, todo lugar onde alguém te conheça, veja que você é igreja. Então você que é membro dessa igreja, faz parte de uma célula, muda lá, já estamos em 200... É, Ricardo? Não estou vendo o Ricardo. Deve ter umas 200 fotos já. 180, meu. É nóis. Aqui tem um bando de louco, Borti Corinthians. Gente, a gente está no meio de uma série de mensagens, uma continuação de mensagens, chamada Be The Church. Por que Be The Church? Porque nós entendemos que cada gente é uma igreja. Nós não compreendemos, olha para mim, que igreja é esta tenda, que igreja é aquele templo. Nós entendemos que essa tenda é uma tenda, que aquele templo é um templo, onde se reúne a igreja. Mas a gente acredita que aonde você estiver, ali a igreja está. Então existem igrejas na UFRJ, existem igrejas na PUC, existem igrejas no Marcos Freitas, no PH, existem igrejas no Barra Bonita, existem igrejas no Barra Bale, no Barra Family. Onde você estiver ali, existe uma igreja, porque você é a igreja de Cristo. E a palavra de Deus diz que sobre você, Deus edifica uma igreja. Por isso que a gente tem falado tanto desse tema Be The Church. E hoje, a gente continuaria falando e pregando a respeito das igrejas de Apocalipse. E estudaríamos hoje a igreja de Pérgamo, ainda em Apocalipse capítulo 2, para você que tem vindo aos outros. Mas eu senti no meu coração de mudar um pouco a mensagem que eu tinha preparado para pregar. E a gente vai estudar hoje também uma igreja de Apocalipse, mas a igreja de Laodiceia, contida em Apocalipse capítulo 3. Então abre a tua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 3, está depois de Gênesis. Antigamente o pessoal ria da piada, está tão ruim já. Apocalipse capítulo 3, último livro da Bíblia. Conecta a tua Bíblia aí rapidinho. Foi? Não, beleza. Vai lá porque é difícil. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Foi? Foi. Então vamos lá. Vamos ler juntos. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito diz às igrejas. Amém. Essa carta, eu tenho com ela uma relação muito estranha, muito estranha. Porque é uma carta, desde eu sou adolescente, desde eu me converti e ouvi essa carta, e ouvi esse texto pela primeira vez, é um texto que mexe muito comigo, eu já preguei uma vez sobre esse texto, eu confesso que não é a tarefa mais fácil para mim, porque foi esse texto que Deus usou para me resgatar de um momento muito complicado da minha vida. Então eu fico um pouco temeroso de pregar isso, de pregar sobre essa carta. Para mim é a mais forte das cartas, a gente vai estudar aqui,
é a mais importante, é a que Deus mais pega o juízo. Essa carta é uma carta de juízo àquela igreja. Então a gente vai estar estudando ela. É uma carta escrita a uma igreja num lugar chamado Laodiceia. Laodiceia hoje ficaria mais ou menos na região da Turquia. Era uma cidade extremamente rica. Extremamente rica. Ela tinha muito ouro, muita prata. Era uma cidade banhada em riqueza. Uma cidade muito conhecida por conta dos tecidos que ela produzia. Então era uma cidade rica, era uma cidade importante em uma rota comercial. Era talvez uma das cidades mais ricas dessas 7 que a gente está estudando. Não lembro se você, não sei se você estava aqui ou se você lembra, a gente estudou a carta de Éfeso, que era a mais importante cidade da Ásia, e de Esmirna, que era a cidade maravilhosa, a gente brincou, que era a cidade da beira-mar, bonita. E agora a gente vai estar estudando uma carta para uma igreja num lugar extremamente rico, num lugar onde as pessoas pediam muitas coisas, onde a venda de tecido era muito grande. E eu fico me perguntando, por que Deus pesou a mão tanto nessa igreja? Era uma igreja com potencial, era uma igreja certamente com um poderio econômico muito grande, muito grande. De todas as igrejas, talvez fosse a mais expressiva financeiramente. E interessante que Jesus usa aqui uma palavra que ele usa no início de muitas cartas, quando ele diz, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Na igreja de Éfeso, na carta da igreja de Éfeso, a gente leu e pensou, estudou, que Jesus era aquele que andava no meio da igreja e conhecia a igreja. Então Jesus está andando no meio de nós e nos conhece, assim como conhecia a igreja de Laodiceia. Ele entendia e conhecia todas as obras que a igreja fazia. E, olha para mim, certamente não eram poucas. Não eram poucas. Para que a carta dê destaque às obras de Laodiceia, não eram obras pequenas, não eram obras medíocres. A igreja de Laodiceia certamente fazia muita coisa para Deus, muita coisa. Fazia. E aqui é uma diferença que a carta já começa, e talvez seja, perdoa a expressão, o primeiro soco no estômago que essa carta nos dá. Fazer coisas para Deus, ter grandes obras nas suas mãos, não faz de você aprovado por Deus. Não faz de você aprovado por Deus. As obras são importantes, afinal, a fé sem obras ela é morta, como diz Tiago. Ela é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, as obras não possuem um poder salvífico. Isso é, as obras, a força da tua mão não pode te salvar. Não importa o quanto você venha fazer. Não importa se você chega aqui e trabalha pra caramba, pendura a luz, traz toda a escada, volta, pá, não sei o quê, está na cela, leva a comida, leva o violãozinho lá, toca, se está no papo de sexta e ajuda. Ontem, por final, foi um papo de sexta bem legal, fiquei sabendo, não pude deixar algumas pessoas e foram. Papo na rua, né, que vocês chamaram. Foi muito legal, então você está convidado. Todo mês tem papo de sexta, você pode vir. E não adianta só fazer, não adianta só executar coisas para Deus. E eu era um desses quando era adolescente. Quando eu era um adolescente, graças a Deus que vocês não me conheceram quando eu era adolescente, eu vivia na igreja. Mas eu vivia na igreja, tipo assim, nível hard. Eu não vivia na igreja, estou aqui sábado e domingo. Eu estava na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu ficava na igreja horas estudando violão, fazia aula de violão, aula disso, aula daquilo. Tocava até na reunião de oração das mulheres, estava lá, tudo que é lugar eu estava tocando. Estava lá amarradão, pá, não sei o quê. 3 pessoas, eu lá, né? Um worship lá rolando. As velhinhas não entendendo nada, mas a velhinha era minha mãe, né? Então eu posso falar tranquilo. Eu vivia aqui, vivia. Com 13 anos comecei a liderar a banda, 14 estava tocando quase todos os domingos, e direto estudando música fora, e achando, não, eu vou tocar para Deus, eu vou continuar tocando para Deus, e o vou tocando para Deus, e a minha vida foi tocando para Deus, tocando para Deus, tocando para Deus. Até um ponto que eu percebi que eu tocava para Deus. Será? E aí eu comecei a entender a diferença entre tocar para Deus e tocar na igreja.
e tocar na igreja. Graças a Deus, hoje a gente tem um pastoreio muito forte, uns músicos que estão aqui. Eles sabem que a gente tem um rigor em especial, mas não aconteceu aquilo comigo, enfim, por uma máscara que eu usava. E eu me descobri tocando, simplesmente tocando violão. E aquilo não só não me salvava, apesar de eu já ter tido um encontro com Cristo, eu deixei a minha fé guardada e fui exercer aquilo que Deus me deu. E aí eu cometi um erro que muitos de nós cometem. Eu comecei a adorar o Deus do dom. A usar o dom que Deus me deu. Adorar o dom do Deus. Mas não adorava mais a Deus. Eu deixei de adorar a Deus. Eu adorava o dom que Ele me deu. Eu adorava o violão, adorava a música. Mas não adorava mais a Deus. Aquilo tinha sumido para mim. Então aquilo que deveria ser para edificar pessoas, estava servindo para edificar um altar bem grande no meu ego. Um altar bem grande. E eu tenho um pregador auxiliar, tá, gente? Vocês não ligam, não? Tamo junto, Thiago. E aquilo edificou um altar no meu coração. Óbvio que foi importante, Deus fez, Deus me deu um dom, Deus me capacitou, eu me aperfeiçoei nesse dom de Deus. Só que aquilo foi fazendo e ia fazendo cada vez menos sentido para mim. E comecei a usar uma máscara, mas era uma máscara que ninguém conhecia. Ninguém sabia da máscara que eu usava. Ao ponto de eu, por exemplo, e não me orgulho de falar isso, obviamente eu não toquei, mas eu vim um dia que eu estava numa escala e vim virado de uma noite de boate para tocar, com bafo ainda de álcool. E vim louvar a Deus de manhã. Eu tinha que estar na igreja de manhã, não abria mão disso. E aí eu lembro desse texto. E talvez Deus tivesse, em um determinado momento, eu entendi. Eu conheço as tuas obras. Então, nessa noite, eu não quero condenar aquilo que você faz para Deus. Pelo contrário, faça muito para Deus. Você toca violão para Deus. Toca guitarra para Deus. Você levanta as cadeiras para a gente, louvado seja Deus. Tem gente que bota a cadeira para a gente, coloque cadeira para Deus, varra para Deus, pendure uma escada para Deus, faça tudo para Deus, mas não se esqueça que não é isso aqui que te salva, é o Deus que salva. Você não está servindo a você mesmo, você está servindo a um Deus que não se importa somente com aquilo que você faz, mas está muito mais preocupado com aquilo que você é. E quando a gente abandona esse Deus, a gente se torna escravo daquilo que a gente faz. Nós nos tornamos escravos e não conseguimos sair dali. E aí, como eu falei, eu era crente, mas eu vivia a tal vida morna narrada no texto. A tal vida morna. E aí a palavra de Deus, do texto a gente leu, ela diz que assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa palavra foi a mesma palavra que me tirou da igreja, foi a palavra que me trouxe da igreja. Foi lendo esse texto, eu entendi, eu talvez não estivesse vivendo o Evangelho. Por não viver o Evangelho, eu entendi, eu não deveria mais vivê-lo, então. Eu não deveria mais vivê-lo. E nessa noite, a palavra de Deus para nós é muito dura. É muito dura. Mas, infelizmente, existem pessoas que vêm aqui, que adoram a Deus, que buscam a Deus até, que fazem muitas coisas, mas não estão quentes perto de Deus. E por isso, por exemplo, não influenciam quem está à sua volta. Por isso não influenciam aqueles que estão perto. E como uma pessoa morna não pode influenciar, ela também não está afastada. A única coisa que uma pessoa morna faz é ter o desprazer de mostrar para o mundo que pode ter um crente morno. É só o que ela faz. É só o que ela faz. E a dura palavra de Deus é que um crente morno, Deus rejeita. Deus rejeita. Um crente morno, alguém que não busca a Deus com seriedade, alguém que não se entrega por inteiro. Eu não estou dizendo que não se entrega, mas não se entrega por inteiro. Eu tenho falado aqui para vocês, existe um 10% que a gente não entrega, que é aquilo que arrebenta a gente. Ali nos 10% a gente não entrega, estão os piores vícios. E aí a gente resolve não se entregar por inteiro.
e vivemos a rejeição de Deus. Vivemos a rejeição de Deus. E aí eu te pergunto, será que você gostaria de ser conhecido como o vômito de Deus? Como o vômito de Deus? Vocês sabem que vômito tem mau cheiro. O vômito é uma coisa podre, é uma coisa nojenta. É uma coisa que é desprezada do nosso corpo. Deus, nessa noite, não está falando para você que Ele quer te desprezar, mas está falando para você que Ele te quer quente, queimando como brasa viva, queimando como um fogo e ninguém apaga. Certamente, esse Deus da graça não quer te rejeitar, Ele não quer lhe vomitar, mas depende de você e depende de mim, não sermos vomitados por Deus. Temos que viver uma vida quente diante de Deus. A vida devocional, a busca diária por Deus, é um dos elementos que podem nos ajudar a ter uma intimidade maior com Cristo. Período de oração, gente, não existe crente que não ora. Não existe um crente que não ora. Orar é parte vital de um crente. Orar é parte vital de um crente. Porque é na oração que nós somos edificados, é na oração que nós somos restaurados, é na oração que nós entendemos a Deus. É no período de oração. Então, um crente que não lê a Bíblia e não ora, é um crente morno. Um crente morno não é aquele crente que a gente vê afastado, que a gente fica, não, vamos orar pelo fulano não está bem e tal. Não, crente morno podem estar do nosso lado. Crentes mornos podem estar perto de nós e a gente não sabe. Porque a pessoa que é morna, ela não deixa de ser quente, mas também não é fria. Não é fácil de ver. Não é fácil de ver. E uma pessoa morna sempre carrega as suas máscaras. Sabe que máscara? Quando está com os amigos da faculdade ou da escola, tem uma máscara. Quando está na igreja, tem outra máscara. Quando está na família, com a família, tem outra máscara. E carrega máscaras, porque ser morno não é algo bonito, não é algo bom. Não é algo que as pessoas se agradem de ver. Então, muitas vezes, podemos estar aqui fervorosos, mas somos realmente mornos. E aquela igreja estava, naquele momento, sendo condenada por isso. Eu não sei você, mas a Bíblia fala que nós somos cartas escritas por Deus. Eu não gostaria que Deus falasse para mim, você não é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. Não é bom ouvir isso. Mas eu te pergunto, será que é isso que você tem escutado? Será que é essa vida que você tem vivido? Se Deus escrevesse uma carta sobre você hoje, o que Ele falaria nessa carta? Sobre a igreja que você é. Será que essa palavra caberia para você? E aí Laodiceia se envolvia, então, nesses pecados, se envolvia cada vez mais numa vida apática, numa vida simples, numa vida simples com Deus, uma vida superficial, uma vida sem relacionamento. E aí esse Deus pesa a mão sobre ela. E aí a Bíblia fala que essa mesma igreja dizia, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Você, porém, é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Pobre, cego e está nu. Um outro ponto interessante daquelas pessoas que são mornas é a vaidade. É o sentimento de autossuficiência. Ou então, a pretensa divindade. O que é isso? É achar que é Deus. É viver uma pretensa divindade. É achar que eu sou Deus e tudo posso. Não há limite, minha força está em mim, nada é impossível para mim. Tem gente que acha isso de verdade. Eu, às vezes, encontro nos atendimentos, fulano, como é que você está? Não, estou bem, glória a Deus. Está bem e tal, mas como é que está a tua vida com Deus? Benção. Tua família, benção. Escola, benção. Faculdade, benção. Tudo. Você está enfrentando alguma luta, quer compartilhar? Não, tudo certo. Tudo certo. Mas, e a célula? Boa? Pai, é fogo puro. É labareda de cima a baixo, benção e tal. E aí, você vai perguntando, e é benção. Aí você, beleza, esse mês, esse ano, a pessoa está bem,
não vou mais chamar por enquanto, né? Aí dá um ano, sei lá, 3, 4 meses, você chama de novo. Vamos ver se está tudo bem. E aí, está tudo bem? Benção. E a escola? Benção. E a faculdade? Benção. E sei lá, fogo, não multiplicou, não tem mais ninguém, mas está fogo, vai para baixo. Não sei se é fogo consumidor ou fogo do espírito. Aí depois a gente vê teologia disso. E o culto, não estou indo, estou levando amigo, não estou levando nada. Mas estou levando amigo e tal. Aí beleza, que cara instável, menina, ó, crente. Aí você chama a terceira vez. E aí, como é que está a escola? Benção. A faculdade, benção. E aí, ela, fogo, continua fogo. Todo mundo crente incendiário, você sabe, crente incendiário, né? E aí, tá tudo bem? Fogo puro. É tudo isso. Aí beleza, passa. Daqui a pouco ou chegam os amigos ou os pais do fulano. Falam, aí eu ainda passo vergonha. Chama o fulano, ele não está bem não. Falei, peraí, como é que não está bem? Não, fulano repetiu matéria na faculdade, repetiu matéria na escola, a célula está fechando, não está vindo no culto, está ganhando ninguém para Jesus, ainda está fumando maconha. Aí você fala, o desgraçado falou para mim que estava bem, mas aí é a tal da máscara, ele não consegue desfazer. E aí ele tem o mesmo discurso da igreja de Laodiceia. Eu sou rico, eu tenho tudo, eu me basto, eu posso tudo. Mas aí eu me pergunto, como é que uma pessoa dessa pode viver desse jeito? Quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz, quando sou fraco, sou forte. Quando ele diz que tudo ele pode naquele que fortalece. Quando ele revela que tem um espinho na carne. Quando ele diz que somos tesouros em vasos de barro. Temos tesouro em vasos de barro. Quando a gente olha Jesus falando que a gente, para ganhar uma vida, tem que perder. Quando são felizes aqueles que choram. O Evangelho está diretamente ligado, e aí talvez que entre a graça de Deus, com a restauração das nossas fraquezas. Quando a gente não admite que tem fraquezas, nós ainda não entendemos o que Deus pode fazer na nossa vida. Porque a obra de Deus passa por restauração. E eu não sei quando te lembra do escândalo da graça que a gente ouviu aqui há algum tempo. O escândalo da graça é quando a graça de Deus te inunda e restaura você, independente daquilo que você fez ou viveu. Então nós não somos ricos, nós não somos poderosos, porque o dono do ouro e da prata é Deus, o dono de toda a força é Deus, aquele que nos fortalece é Deus. Se estamos aqui é porque as misericórdias do Senhor se renovaram essa manhã na tua vida. Mas a gente tem a ideia de não precisamos de nada. E aí, Deus dá 3 saídas. 3 saídas para aquelas pessoas que estão vivendo uma vida morna. 3 saídas. Compre um ouro refinado, ouro puro. Compre uma veste branca e use colírio para que você veja. Use colírio para que você veja. Veste branca eram as vestes que os sacerdotes usavam. Veste branca é sinal de pureza. É sinal de estar limpo. É sinal de estar puro e santificado diante de Deus. O que é o pecado, gente? O pecado, ele é o momento em que eu erro o alvo. É o momento em que eu erro aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Pecar pode ser algo feito contra Deus, feito contra o meu próximo, contra quem está ao meu lado, ou feito contra mim. E o pecado ele vai nos afastando cada vez mais de Deus. O pecado ele nos bota e nos coloca para longe de Deus. E o pior do pecado é que o pecado se torna uma armadilha dentro dele mesmo. Ou seja, quanto mais eu peco, mais eu acabo gostando de pecar. Crente morno em relação a pecado é engraçado, porque crente que tudo tem um jeitinho. Não, isso aqui pode, depois eu vou lá, vou orar e tal, faço um jejum. Ele não entende que o não pecar, eu não posso pecar achando que Deus me perdoa. Não é isso. Eu tenho que entender que eu não posso pecar porque Jesus morreu para limpar o meu pecado. Porque existe alguém que morreu por ele. Alguém que morreu para limpar, olha, se alguém morreu para limpar a minha culpa, como é que eu vou errar de novo? Mas infelizmente a gente erra. Erra e erra. Hoje no grupo do Facebook lá do Recreio dos Bandeirantes,
teve parece que algum menino estava roubando, um pivete estava roubando, acharam ele, enfim. Um grupo pegou ele no meio da rua e espancou ele até os policiais chegarem. Ele foi assaltar, aí viram, era uma arma de brinquedo, e começaram a bater nele até os policiais chegarem. E eu fui ver os comentários. Não sei para que eu fui fazer isso, eu fui ver os comentários. É isso mesmo! Pega ele! Bandido, safado! Era assim, gente, entre aspas. Claro, não sei o que estou falando, estou lendo. Menos um e tal. Aí eu queria você entender que realmente, às vezes, é um sentimento que brota no coração. O Rio está tomado por violência, o Rio de Janeiro está tomado por violência. Então você está vendo uma justiça sendo feita, porque a polícia não faz justiça. Agora imagina se esse ladrão fosse o ladrão e estava do lado de Jesus na cruz. Será que Jesus teria a mesma postura que a gente teve? Será que Jesus morreu para que aquele menino fosse espancado? Ou Jesus morreu para que aquele menino fosse restaurado? Eu orei pela vida daquele menino, para que um dia Jesus possa alcançá-lo. E a gente tem que orar para que esses assaltantes que têm trazido a violência para esse bairro, ou para o Rio de Janeiro, não é orar para que eles morram, não, gente. É orar para que eles sejam salvos por Jesus. Porque Jesus morreu por eles. Aí a gente pode fazer o papel do romano que espancou Jesus, ou fazer o papel de Jesus, que mesmo assim não condenou o romano, que morreu por ele também. Então Jesus morreu pelos nossos pecados, mas mesmo assim nós voltamos para o pecado. Nós voltamos a errar. Às vezes, você está aqui, crente há muito tempo, com anos crente, nós voltamos a errar. E nos aprisionamos de novo. Mas nessa noite Deus está te falando, olha, troca as suas vestes. Troca a sua roupa suja de pecado por uma roupa branca. Uma roupa branca que só Jesus pode dar. Uma roupa branca que só pode vir de Deus. Uma roupa branca que só pode vir daquele que limpou todos os nossos pecados com sangue. Alguém que era puro. Alguém que não tinha pecados. Alguém que é capaz de purificar todas as coisas. É somente esse que pode purificar a sua roupa. A sua roupa suja de pecado. É somente Jesus que pode purificar. É somente Jesus que pode purificar. E lembra, eu falei para vocês que Laodiceia era rica na produção de tecido? Olha que interessante. Usem roupas brancas. Usem roupas brancas. E vistam-se para cobrir a vergonha e nudez. Aquele que era rico de tecido não podia produzir a salvação em Cristo Jesus. Não podia produzir. Eu quero te desafiar nessa noite a entregar o teu pecado para Deus. A entregar os teus pecados para Deus. Eles têm pecados, gente, que nos envergonham. Eles têm pecados que ninguém sabe. Pecados que nós cultivamos, às vezes, durante anos. Só que tem um problema. Jesus é aquele que anda no meio da igreja. Jesus conhece tudo aquilo que você faz de bom, mas também conhece as tuas obras e os teus pecados. É o Jesus que conhece isso. Mesmo Laodiceia sendo rica, a gente fez uma pequena inversão na ordem do texto aqui, mesmo Laodiceia sendo rica, Jesus fala para ela, compre um ouro refinado com fogo. Compre um ouro refinado com fogo. Eu gosto muito do tema, do nome do culto de adolescente, o Ignite. Pessoal aí. Valeu, dá moral. Ignite quer dizer incendiar, quer dizer colocar fogo. E logo quando a gente colocou o culto, a gente pregou algumas vezes sobre onde tinha fogo na Bíblia. Várias vezes. Sobre onde tinha fogo, fogo ali, fogo... E era tipo um incendiário mesmo. E a gente pregando sobre fogo, a gente leu em algum momento e citou esse texto aqui. Porque existe o fogo, ele tem dois caminhos na Bíblia. Ele pode representar o poder de Deus ou a presença de Deus. A presença de Deus é aquela capaz de restaurar e curar todas as coisas. A presença de Deus é aquela capaz de libertar, é aquela capaz de tirar você do labirinto mais obscuro que você vive. O ouro de Jesus, ele é capaz de purificar a sua vida. Ele é capaz de limpar aquelas impurezas que você tem. Ele é capaz de limpar.
Então a troca de roupas brancas, ela acontece porque existe um fogo que limpa a sua vida também. Que limpa a sua vida. E eu tenho convicção de que a presença de Deus faz isso. Por isso a gente acredita que quando o Espírito de Deus está, onde Ele estiver, a cura, a restauração, a libertação, o quebrantamento. Porque onde Deus está, superabunda a graça e diminui o pecado. Porque a presença de Deus faz isso, olha para mim. Ela limpa todos os seus pecados e purifica você e te faz um ouro mais puro que existe no mundo. Imagine isso, e Deus faz você puro. Então você não é puro pelas suas forças, você não é puro por aquilo que você deixa de fazer, você não é puro porque você, eu tô firme em Deus e tal. Não, você é puro primeiramente porque Deus, na sua presença, purifica você como um fogo. Eu estou pregando sozinho? Acorda aí, você está dormindo? Deus purifica a tua vida nessa noite. Por isso que a gente glorifica a Deus. Por isso que a gente fala, louva esse Deus, glorifica o nome de Jesus, porque a presença de Deus está aqui como um fogo. E se essa presença está aqui, ela deve ser adorada, ela deve ser aplaudida, ela deve ser glorificada, porque a presença de Deus é aquela única capaz de libertar a tua vida. Por isso que nós louvamos a Deus, a gente não bate palma aqui igual maluco, não, gente. A gente bate palma porque é uma forma de celebrar a presença de Deus. Tem lugares que não batem palma, mas o problema deles, a gente bate palma e grita também, faz tudo. Porque a gente entende que quando Deus está, a libertação, quando Deus está, a cura. E um outro ponto, e último ponto, Deus diz aqui, olha para mim. Use colírio nos seus olhos para que você possa ver. Use colírio nos seus olhos para que você possa ver. Como eu falei há pouco, o pecado ele costuma aprisionar no próprio pecado. O abismo gera outro abismo, diz a Bíblia. E esse abismo vai nos cegando, vai colocando escama nos nossos olhos, vai fechando os nossos olhos e nos conformando. E aí vem aquele sentimento de antigamente, quando eu pecava, eu ficava muito mal, mas agora eu fico bem. Agora eu fico bem. Então, Deus eu entendi que não é mais pecado e não me faz tão mal. Mas não é isso. Não é isso. O pecado, ele te cega, ele joga lama no teu olho. O João Pedro agora recentemente foi no pediatra, o pai da Gabi. Eu falo João Pedro e rolar a cabecinha aqui, é engraçado. Porque aí teve um dia, eu comentei ele lá, eu falei, Henrique, olha, um dia ele acordou, ele estava meio engraçado, ele estava assim, ó. Aí eu filho, ele, tipo piratão. Eu chamei a Raquel, tem remela fechando o olho dele. Eu, e remela, viu? Tipo, remela super bonda. Remela, fechando o olho dele. E aí a gente foi lá, abriu o olho dele, óbvio, já tinha aberto, tinha limpado e tal. Isso é bom casar, uma enfermeira que não casou ainda, é uma boa profissão para você olhar. Ajuda depois de um tempo. E aí ele olhou, tá com talvez o início de uma conjuntivite. Eu falei, gente, o menino tem 5 dias, sei lá, 7 dias, tá com conjuntivite. Compra um soro e pinga no olho dele vai abrir normal. E aí eu lembro desse texto. Às vezes a gente acorda dia após dia e vem para os encontros, né, com a igreja e vai para a célula e nada mais confronta a nossa vida. Ou seja, nada daquilo que é falado mais, olha para mim, nada é falado mais te faz ficar meio abalado, ou te faz achar que tem que mudar. Deus que continua com você. Eu lembro que teve um menino que hoje até lhe deram uma célula, eu acho que tem um ano e pouco, que ele veio procurar e falou, olha, cara, a minha vida está muito ruim, eu não vejo Deus não existe. Deus não existe. E foi quase um ano encontrando esse menino, para poder mostrar para ele, falar, cara, Deus existe, mas existe algo que fecha o teu olho e não te deixa ver Deus. Que a Bíblia fala que a mão de Deus não está encolhida, mas que os nossos pecados nos afastam dela. Então, os nossos pecados, eles nos fazem não enxergar mais o que nós enxergávamos no início da vida com Deus. E aí começa a questão cética, e aí a gente vê crente virando ateu, crente virando gnóstico, crente virando tudo. Porque ele se envolveu no pecado.
Porque ele se envolveu em um abismo, e esse abismo gerou um outro abismo, e gerou um outro abismo, e tampou o seu olho. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus é o colírio da tua vida. É o colírio e pode te fazer enxergar, é o colírio e pode fazer você ver todas as coisas lindas que Deus faz na tua vida. Todas as coisas maravilhosas que Deus criou para você. Porque Deus cria coisas lindas, lindas, para que você possa usufruir. Deus te dá vida todos os dias. Todos os dias. Pedir para a equipe de louvor ir subindo. E tem um dado interessante, olha para mim, não olha para eles não, sou mais bonito que eles. O texto continua, e tem uma parte do texto, e eu já vou encerrar, quero pedir 5 minutos para você. 5 minutos para você. Existe uma parte nesse texto, a parte final, que diz o seguinte: eis estou à porta e abro. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Esse texto é muito usado geralmente para falar para pessoas que não são crentes. E é bem usado. Porque Cristo de fato está à porta e abre. Batendo, e ele quer abrir. Deus entrará no seu coração e ceará com ele. E dará vida a ele. Mas repara que esse é um texto escrito para uma igreja. Olha para mim, esse texto é um texto escrito para uma igreja. Imagina a cena. Uma igreja louvando o nome do Senhor. Você lá no teu quarto, orando, lendo alguma coisa, ouvindo alguma mensagem. Imagina agora Deus falando para você, mesmo naquele momento de intimidade. Eu estou aqui. Abre para eu entrar. Eu estou aqui. Abre para eu entrar. Eu estou aqui. E lembra da minha história que eu falei? Depois que eu entendi que eu estava sendo como vômito, eu literalmente fui ao vômito. E me entreguei a todas as boates que eu podia me entregar. Bebi tudo que eu podia e o que eu não podia. Comecei a conhecer promoters. Às vezes entrava em 3 boates numa noite. No período de 1 ano, eu experimentei o maior fundo do poço da minha vida. No período de 1 ano, eu saí de liderar uma igreja para ser um vômito de Deus. Para ser um vômito de Deus. E eu lembro que eu não podia mais ouvir falar a palavra tequila, ouvir falar a palavra vodka, e me dava um negócio estranho. E deixou marcas na minha vida por muito tempo. Por muito tempo. Mas o texto que me trouxe para a igreja foi um dia que o pastor Wander estava pregando isso aqui. E ele falava assim: eis estou à porta e bato. E aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. E eu abri a porta do meu coração para Deus. E eu quero falar para você que Deus restaurou todas as áreas da minha vida. Hoje eu sou um filho amado de Deus em recuperação. Fui recuperado do álcool, da impulsividade, do vício em pornografia, da violência. Eu fui restaurado por Deus. Por isso que eu digo que essa mensagem para mim não é fácil. Porque quando eu prego, eu lembro. É como se eu sentisse um cheiro de vômito, sabe? Porque eu lembro de quando eu fui vômito. E essa semana eu atendi uma mãe de uma menina, eu não conheço a menina, a mãe ficou de voltar com ela. 24 anos, tentou se matar. Faz uso de álcool, de maconha e mistura remédio de tarja preta. Você imagina o que isso não causa. E eu fico pensando, e se a igreja de Jesus não fosse tão morna quanto é? Que a igreja de Jesus é morna? Infelizmente a igreja brasileira é morna. E aí eu penso, se Deus fizesse falar assim: ao Brasil eu escrevo uma carta, será que essa carta entraria? Se Deus tivesse falar para você, João, Ana, Mateus, Pedro, Tiago, eu escrevo sobre você. Você acha que você é rico, mas não é, você é pobre.
Você é morno e estou a ponto de vomitá-lo. Eu não conheço todo mundo aqui, eu não sei como é que está a vida de todo mundo. Mas eu sei que existe um Deus que cura e restaura todas as coisas. Eu sei que existe um Deus que tira a gente do vômito, e eu saí de lá. Eu hoje, graças a Deus, tenho uma esposa, tenho um filho, Deus me chamou para o ministério, abri mão de tudo que eu podia para servir a Deus, e uma vez fiz um voto, Deus, que eu morreria, que eu gastaria a minha vida para ver uma juventude brasileira relevante. E eu não vou parar enquanto eu não ver isso. Mas ao mesmo tempo, você precisa tomar uma decisão de primeiro viver o Evangelho na sua totalidade. Chega de crentes que acham que cigarro é normal, que álcool é normal, que festa é normal, que boate é normal, que pornografia é normal, que bebida é normal. Chega de crentes dessa forma, porque crente dessa forma está levando o Brasil para o ralo. Mas eu creio que nós podemos ser o início também, como em outros lugares, da juventude brasileira, que vive o Evangelho de uma outra forma, que é radical sim, porque Jesus morreu por nós e não tem nada mais radical do que isso, que se entrega totalmente sim, que tem uma causa para morrer. Mas primeiro você, no seu lugar, precisa tomar uma decisão ao lado de Cristo. Quando eu digo uma decisão ao lado de Cristo, eu me refiro ao texto aqui. Quando Cristo falou para crente, que estou à porta e bato, mas entrarei. Você que está vindo pela primeira vez, Deus quer fazer uma grande obra na tua vida. Deus quer te dar algo além da razão. Algo além daquilo que o homem pode pensar. Recentemente um grupo nosso, a gente devagarzinho está começando evangelismo em lugares onde eles têm boates e bares. Está começando lá, Deus está levando a gente para lá. Depois eu vou contar esse testemunho com calma para você, mas em um determinado momento, a pessoa que estava evangelizando, o menino, falou assim, olha, tem algo muito maior para a sua vida. E sabe o que o menino falou? Realmente tem. Porque eu vou hoje nessa boate, eu vou beber, eu vou pegar aí quem eu quiser, mas amanhã, quando eu acordar, não vai ter mais nada. Então, quando Jesus entra na nossa vida, Ele completa. Ele completa. Por isso somos salvos pela graça, pelo poder de Deus. Porque só a graça e o poder de Deus nos tiram um desejo de tudo que não é para a gente ter desejo. É só a graça de Deus que faz isso. Mas eu quero terminar para você contando uma história que eu gosto muito. Eu já contei a história algumas vezes, já ouviu, vai ouvir de novo. De um menininho pobre, que andava pelas ruas de uma cidade. Certa vez um grande navio parou na cidade e o capitão foi jantar num restaurante, nos restaurantes mais caros da cidade. Quando ele chegou no restaurante, começou a comer, e o restaurante tinha um grande vidro assim que dava para a rua, e ele viu um menininho com o chapéuzinho dele aqui, boné, e com o seu boné aqui ele olhava para dentro. E o capitão, comovido com aquilo, foi lá fora. Menino, eu posso até arrumar comida para você. Na verdade, eu até te levaria lá dentro. Mas você não está pronto, não está arrumado para isso. E o menino num pulo, ajeitou a camisa, botou o boné. Capitão, eu estou pronto. Me leva para comer lá dentro. E o capitão levou o menino para comer. E comendo e tal, aí o capitão perguntou assim, menino, onde é que está o seu pai e sua mãe? Ah, capitão, meu pai e minha mãe morreram. Morreram quando eu era ainda muito novo. Mas olha, não fica com pena de mim, porque eu tenho um pai ainda. Aí o cara, tem, está onde? Tem, ele está em todo lugar. E é Deus. Eu não tenho pai nem mãe, filhos, mas eu tenho um pai que é Deus. E aquele capitão comovido, talvez um olho cheio d'água, falou, menino, se você tivesse um pouquinho mais arrumadinho, eu te levaria para o navio comigo. Mas você não está pronto ainda. E o menino deu um pulo na cadeira, ajeitou a camisa, colocou o boné no lugar. Capitão, eu estou pronto. E aí o capitão resolveu levar o menino para o navio. E aquele menino, tudo era, eu estou pronto, e ajeitava o boné, a camisa, e todo mundo foi tomando ali o gosto de todas as pessoas, todo mundo gostava dele, desde o marujo até aquele capitão, todos gostavam do menino, e virou o grande filho da embarcação.
Mas naquele tempo frio, naqueles ventos carregados de água fria, aquele menino adoeceu. Pegou uma tuberculose extrema, naquela época não se tratava tuberculose. E aí, todos estavam aguardando na porta enquanto o médico o atendia. De repente o médico saiu e falou: olha, o menino quer falar com a tripulação inteira. Então o navio parou, a tripulação foi encontrar o menino. E aquela tripulação ajoelha, e o menino deitadinho na cama, e fala assim: garoto, você tá mal, né? Tá doente e tal. Aí ele falou: olha, eu estou pronto para ir. Eu já estou pronto. Mas eu só vou quando a tribulação estiver pronta para aceitar o Jesus que vai me levar e vai me levar para perto da minha mãe e do meu pai. E aí aquela tripulação se ajoelha, tira o seu chapéu, diz: menino, agora nós estamos prontos, vai. Vai. E o menino faleceu. Mas por que essa história, Guilherme, agora? Porque não existe pronto para Deus. Vinde a mim, estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Vem do jeito que você está. Mas a pergunta de Deus para você é: você está pronto para deixar o vômito? Você está pronto para deixar de ser morno? Você está pronto para deixar de viver uma vida apática? Você está pronto para mudar o Rio de Janeiro? Você está pronto para mudar o Brasil? Que a palavra de Deus diz: pede-me e eu lhes darei as nações por herança. Deus nos dá as nações do mundo. Mas se nós deixarmos Ele entrar na nossa oração e abrirmos a porta. Enquanto a gente vai estar cantando, essa música que está sendo tocada, eu vou dar oportunidade para todo mundo, não importa quantas pessoas venham, não importa o que vai acontecer agora, que quer deixar de viver essa vida morna e viver uma vida quente, uma vida calorosa, uma vida firme, uma vida intensa ao lado de Deus. Todo mundo, você que está vindo pela primeira vez, você que está aqui, todos que querem ver isso, e venham à frente, enquanto a gente vai estar cantando isso.